Olá, boa noite, seja bem-vindos, seja bem-vindas. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como eu aviso em todas as lives, essa transmissão está sendo feita ao vivo, mas eu estou num grupo aqui no Zoom, onde eu estou ministrando a aula, e eu estou aproveitando para transmitir aqui para vocês também, tá bom? Por que eu estou trazendo as 5 feridas emocionais? Essa aula, ela faz parte do aquecimento para o workshop Conexão com a Sua História, onde eu vou ensinar a você resgatar a sua identidade e você vai poder construir uma marca autêntica para você se diferenciar na sua carreira, nos negócios, nos relacionamentos, enfim, na sua vida. Então, esses temas escolhidos foram inspirações vindas desse livro da Lise Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais. Ela é uma autora com mais de 6 milhões de livros vendidos. Então, você sabia que os nossos problemas de ordem física, emocional, mental, eles podem ser fruto de 5 feridas que a gente traz desde a nossa infância? E no seu livro, a Lise Bourbeau traz as 5 feridas, que são elas: a rejeição, o abandono, a humilhação, que nós falamos ontem, a traição, que é o tema de hoje, e a injustiça. Então eu tenho um convite para fazer para você. Esse convite é para que você aceite o direito de experimentar, entender a sua dor e curá-la. Então vamos abrir a nossa consciência para o aprendizado e entender o porquê das nossas feridas. Quando eu não curo as minhas feridas, situações e pessoas ficam sempre se repetindo. E você já fez um corte no dedo? Vou aproveitar e mostrar meu cortinho. Quando a gente corta o dedo e foi superficial, a gente apenas coloca um band-aid, né? Mas se o corte foi muito profundo, eu vou até o hospital. E o mesmo é com as nossas feridas. Se elas foram superficiais, o gatilho pode ser ativado e eu sigo em frente. Não dou muita bola para isso. Mas se a minha ferida for profunda, aquilo lá vai me causar muita dor. Então, o que nós fazemos com essa dor? Como a gente não sabe lidar com essas feridas, a gente começa a criar máscara para esconder, acreditando que elas vão desaparecer. Mas o tempo vai passando e elas vão se tornando cada vez mais profundas e vai atrapalhar a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa felicidade e nos distanciando de quem nós somos, da nossa identidade, que é a proposta que eu venho trazer, o resgate da sua autenticidade, da sua essência, da sua identidade. E como que chama essas máscaras? A ferida da rejeição, ela usa a máscara do escapista. Então, essa pessoa sempre está tentando escapar das situações, de pessoas, antes mesmo dela ser rejeitada. E nós falamos que o caminho da cura é ocupar o seu lugar, né, no sistema, na família, no seu trabalho. É você estar se sentindo bem consigo mesma. A ferida do abandono, ela usa a máscara da dependência. E o caminho da cura é procurar menos atenção. Quando eu não coloco as coisas de forma dramática, quando eu peço ajuda sem pedir desculpa antes, quando eu sigo acreditando em mim. A ferida da humilhação, ela usa a máscara do masoquista. O caminho da cura é quando eu me coloco em primeiro lugar, quando eu atendo às minhas necessidades, antes de atender a necessidade do outro, quando eu me acorrento em vários compromissos, né? Então, eu preciso dar o quê? Espaço para mim. A ferida da injustiça, ela leva a máscara da rigidez. E a ferida da traição, que nós vamos estar vendo hoje, ela usa a máscara do controle. E olha, todos nós temos feridas. A maioria de nós temos mais de uma ferida. E eu me incluo.
Nesse aquecimento, durante toda a imersão que eu tô fazendo nesses estudos, gente, como eu descobri que eu tenho várias feridas. Algumas eu já olho há um tempo, outras acabei entendendo que as tenho e tô no caminho da cura, mas como é bom falar sobre as feridas, porque isso vai acalmando o nosso coração, a gente vai vendo que a gente não tá sozinha nessa jornada, e aí a gente vai se autocurando, dando espaço para muito mais amor, para encontrar a nossa verdadeira identidade. Então a maioria de nós temos mais de uma ferida e tá tudo bem. Vamos trabalhar com isso, vamos olhar para essas questões. Mas nem todo mundo sente a mesma intensidade. Então, ao longo desse aquecimento, a gente vai olhar para essas feridas, né, para os caminhos de curas que existem e entender que nós nascemos para ser quem viemos ser. Então, nós temos uma missão muito importante nessa vida, né? E no decorrer da nossa vida a gente vai se envolvendo em muitas experiências e uma delas é curar essa nossa ferida emocional. Então, enquanto a gente não olha para essa questão, a oportunidade de corrigi-la se torna um ciclo na nossa vida, repetindo várias e várias vezes, até que a gente toma a decisão de nos curar. Então, você pode até pensar, nossa, tal pessoa sempre está passando, né, por aquelas dores, por aqueles mesmos sofrimentos, ou você mesma, né, se pegar nessa condição de autoanálise. E é isso, é a vida te dando várias oportunidades para você trabalhar essa sua ferida. O que é traição? Então, segundo lá o dicionário, traição é ser infiel, é abandonar traiçoeiramente, é a quebra da fidelidade prometida, é uma deslealdade, né? Então, isso daí é traição. E o despertar da nossa ferida da traição acontece lá entre os 2 e os 4 anos com o genitor do sexo oposto, quando há quebra de confiança, quando as expectativas não são correspondidas, né, na conexão do amor e da manipulação, e também é no momento em que a nossa energia sexual está se desenvolvendo, quando ela está criando o complexo de Édipo. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre o que é esse complexo de Édipo. Para Freud, um filho se afeiçoa por um genitor e rivaliza com outro genitor. Então, geralmente, ele se afeiçoa por um genitor do sexo oposto e rivaliza com o genitor do próprio sexo. Em termos mais práticos, o menino, de alguma maneira, rivaliza com o pai pela posse, pela atenção, pelo afeto da mãe e gostaria de ter essa mãe como a sua propriedade particular. Olha isso, né? Quão profundo é. É um triângulo que é chamado de triângulo edípico. De alguma maneira, ele constitui o ser humano, porque, por exemplo, toda a constituição dos afetos surge nesse momento. Um exemplo prático disso é o ciúme. O ciúme nasce da percepção de que a mãe não é sua, né, para o menino no caso, e o pai é um rival. E quando é adulto, esse homem, por exemplo, no amor, de alguma maneira, ele vai reeditar essa relação. E aqui fica um alerta para as mães que criaram os seus filhos sozinhas, um alerta no contexto aqui dessa ferida da traição. Quando, ao atravessar bem essa fase edipiana, que significa que a criança foi capaz de reconhecer que o pai foi essencial na sua criação. Olha só, atravessar bem a fase edipiana significa que a criança foi capaz de reconhecer que o pai foi essencial na sua criação. Mesmo que ele não esteja presente, a mãe deve fazer a criança perceber que esse pai existiu e que ele é tão importante quanto ela própria. Então, assim que a criança compreende que houve a união dos dois sexos, para que ela pudesse ser concebida, ela desenvolve interesse pelo sexo oposto, né? E é importante compreender que o genitor do sexo oposto que gerou essa ferida
provavelmente também viveu ou ainda vive essa mesma ferida com o próprio genitor do sexo oposto. Então, nada impede de checar isso com ele, fazer os nossos pais falar sobre o que eles viveram com os seus pais quando eles eram mais jovens. Então, isso daí costuma ser uma experiência bem enriquecedora. Se você tiver essa oportunidade, eu sugiro que você a aproveite. A gente deve lembrar que a razão principal da presença de qualquer ferida é a nossa incapacidade de não perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos e aos outros. E aqui, gente, eu costumo dizer que é o seguinte, porque eu vivo também e já passei por isso. Perdoar o outro parece ser bem mais fácil quando a gente se coloca no lugar de nos perdoar. Então, qual que é a máscara que a pessoa que tem, né, a ferida da traição ela usa? É a máscara do controlador. Então, a criança ela se sente traída pelo genitor do sexo oposto sempre que ele não cumpre uma promessa ou trai a sua confiança. Quando a criança começa a viver experiências de traição, ela cria uma máscara para se proteger, como no caso de outras feridas. Então, essa máscara é a do controlador. Então, o tipo de controle que ele vai exercer não é motivado pela mesma razão que o controle é exercido lá pelo masoquista, né? O masoquista, ele controla para não ter vergonha de si mesmo, ou para não causar vergonha para alguém, né? Ao passo que o controlador, ele age para garantir que os compromissos que ele assumiu sejam respeitados e para ser fiel e responsável de maneira a se assegurar que os outros também cumpram igualmente os seus compromissos, né? Olha que nível de controle que alguém que carrega essa ferida tem. Então, toda máscara, ela tem um ponto em comum. No momento em que a pessoa veste, ela não tem consciência do que faz. Aqueles que vê ela, né, ao redor dela, vê com mais facilidade do que ela própria se enxerga. Então, se você ainda está em dúvida de qual é a ferida que você tem, explica para as pessoas que estão ao seu redor, para alguma pessoa de confiança, com certeza ela vai te dar algumas características que durante aqui os vídeos você vai poder analisar e reconhecer por si só. Então, como que esse controlador é, né? Esse controlador, quando a gente olha para ele, parece que algo nele diz assim: olhe para mim, eu estou aqui. Ele se julga responsável e forte. Ele procura ser tão especial, tão importante, sabe? Se colocar num lugar de indispensável. Só que ele falha em cumprir os seus compromissos, as suas promessas, só que ele exige que o outro cumpra, né? Olha o nível de controle. Ele mente com facilidade, mas ele não aceita as mentiras. Ele tem características de manipulação, ele consegue envolver as pessoas naquilo que ele está buscando. Chega até a ser sedutora a maneira como ele vai se envolvendo com as pessoas, né? Na infância, ele é muito sedutor naquela criação, né? Ele tem muitas expectativas em relação aos outros. Ele tem um humor instável. É convicto que ele sempre está certo, né? Ele tenta convencer o outro de que ele está sempre certo. Ele não tem paciência com as pessoas. Então, por exemplo, ela até fala no livro que se alguém for na frente, né, no carro, ensinando o caminho, e aquela pessoa muito lenta, ele não tem paciência, né? Ele é intolerante àquelas pessoas que usam o tempo dela da forma com que elas acham que é melhor estar executando suas tarefas. Só que ele compreende, ele pega as coisas muito rápido, né? Ele age isso. Então, ele é eficiente por quê? Porque ele quer ser notado, porque ele é forte, né? Porque ele é manipulador, porque ele é especial, porque ele é indispensável. E ele é uma pessoa engraçada. Só que ele se fecha e não mostra as suas vulnerabilidades,
né? Então, o que que essa pessoa que tem a ferida da traição tem medo? Ele tem medo de trair e tem medo de ser traído. Algumas frases também que ele sempre está falando. Você entendeu? Ele quer ter o controle de que aquilo que ele está ensinando, você está aprendendo, né? Ele sempre fala, não, eu sou capaz disso. Deixa que eu faço sozinho. Por quê? Porque ele não quer delegar, ele quer tudo para ele que quer ter o resultado, né? Ele que quer ter o reconhecimento. Se, por exemplo, alguém conta sobre algum assunto, mesmo que ele não saiba, ele pode fazer algum comentário assim: ah, eu já ouvi sobre isso, ou eu já sabia isso, né? Ele fala: confia em mim, né? E também fala: eu não confio nele, né? Porque ele não tem o controle sobre a outra pessoa, né? Então, se ele tem uma intuição, uma expectativa de que o outro não é tão bom quanto ele faz essas pontuações. Sofre demais, né, gente? A gente olha assim, não sei você que tá assistindo, mas eu identifiquei muitas pessoas ao meu redor, além de mim, é claro, com as suas feridas. E quando a gente se coloca no lugar de entender quais são as feridas do outro, a gente, posso dizer que até aumenta o respeito pelaquela pessoa, né? A gente consegue entender por que que ela age daquela forma e ter muito mais empatia também nos nossos relacionamentos, né? A gente está em constante evolução, né? Não adianta, a gente veio para vivenciar as experiências, para fazer com que a gente não se perca no meio do caminho, resgatar a nossa essência, a nossa identidade e viver da melhor forma possível e, no meio de tudo isso, curar as feridas que a gente decidiu trazer, né? Resgatá-las para que a gente fosse mais feliz. Quais características físicas desse controlador? Ele tem uma personalidade muito forte, né? Ele firma aquilo que ele acredita, né? Ele acredita com muita força, com veemência, e ele espera que todo mundo concorde com ele. O corpo dessas pessoas exibe força, poder. No homem, os ombros são mais largos que os quadris. Na mulher, os quadris são mais largos, né? E fortes, mais fortes do que os ombros. Ela tem peito estufado, né? Algumas possíveis doenças que ela pode apresentar são doenças que se perde o controle das funções do corpo. Ela também pode ter agorafobia, problemas no sistema digestivo e doenças de natureza inflamatória. Então, essas são algumas características da pessoa que carrega a ferida da traição. Agora eu vou passar um exercício, né, para mostrar para você que existe recursos e que dá sim para curar as nossas feridas. Mas primeiro, eu queria que você desse um nome para sua ferida. A minha ferida, no caso, ela se chama Sara. Então, para todos os exercícios, eu uso o nome dela antes das frases, tá? E por que que a gente precisa dar nome para nossa ferida? Que negócio é esse, Isis? Já não me já não basta ela me causar tanta dor, tanto sofrimento. Gente, quando a gente dá um nome, né, quando a gente personifica a nossa ferida, o nosso cérebro começa a entender que a gente não está numa briga, que a gente está unido para encontrar, né, a porta de saída, para encontrar um resultado positivo. Então é por isso que eu falo para você dar nome para sua ferida te dá mais autonomia de decisão, porque quando você fala, você se ouve. E você, quando está falando as frases que eu vou passar agora, você está onde? Você está ali protagonista, né, daquilo que você está falando. Você está falando, né, com emoção, com força, com poder. Você aprende a pedir ajuda, a agradecer. Você tem maturidade emocional. Você resgata a pessoa que você é. Você consegue ocupar o seu lugar. E você pode também perceber que o gatilho foi ativado.
mas você tem poder para interromper esse ciclo. Então, olha quantas são as vantagens. Agora vamos personificar a nossa ferida da traição, né? Deu um nominho para ela e vamos repetir juntos essas falas. Vamos lá? Sara, muito obrigada por você estar me ajudando a perceber a dor da traição. Sara, muito obrigada por, na tentativa de me proteger, você não deixou que eu confiasse nas pessoas. Sara, eu reconheço ter precisado desconfiar das pessoas, mas já consigo confiar nelas. Sara, eu reconheço ter sido impaciente, mas eu aprendi que cada um tem o seu tempo. Sara, mesmo reconhecendo que tenho a ferida da traição, eu sinto que já sou capaz de lidar com isso. Eu sou protagonista da minha história. Eu sou uma mulher madura. E essas são as frases. Fale com a sua ferida sempre que você perceber que o gatilho foi ativado, quantas vezes for preciso, né? Fale com ela com amor, com carinho, com respeito. E você vai ver que tudo vai ficar mais leve depois que você se coloca como protagonista, né, das suas experiências, como responsável daquilo que você viveu. Então, para finalizar essa aula, eu gostaria que você experimentasse olhar para essa ferida e aceitasse as suas experiências. De qualquer forma, não há respostas certas para tudo que a gente vive. Existem inúmeras possibilidades disponíveis para você. Tudo é um lindo e maravilhoso processo de vida. Eu agradeço por você que esteve comigo esse tempo, tá? Te espero amanhã para a gente falar da última ferida. E fique bem e se acolha, se permita reconhecer as suas feridas e saber que você tem recursos para poder curá-la. Um forte abraço. Até mais.